É uma vergonha o Vasco querer arranjar uma briga com esse menino Wesley, que por sinal tem que ser convocado para a Copa do Mundo, que hoje é um dos melhores laterais direitos do Brasil. Ô Coutinho, você mesmo na zona 14, você não foi para a zona 14 com o Tito, você não vai em zona e você também não joga. E aí você quer ficar bravinho porque aí o Wesley jogou futebol. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar como a imprensa paulista vai repercutindo o grande resultado do Mengão para cima do Vasco. 2-0 com muita categoria, um domínio absurdo do Flamengo. O Flamengo vem jogando muito bem, fazendo boas partidas, né? Venceu o clássico contra o Botafogo, agora venceu o Vasco novamente. O Vasco que não consegue bater de frente com o Flamengo, é um negócio assim inacreditável. Faz muito tempo que o Flamengo, existe um abismo, né, entre o Mengão e seu rival. Então até a imprensa paulista, que muitas das vezes critica o Flamengo, dessa vez elogiou demais a postura da equipe. E o Neto, que sempre procura criticar também, dessa vez elogiou bastante o trabalho do Felipe Luiz. E é isso que vamos ver a partir de agora. O link do programa Apito Final estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo ver tudo que eles falaram. Tá muito bom o vídeo de hoje. Que lá tem uma fraldinha incrível, tem uma picanha, tem uma coisa maravilhosa. Sabe o que é? O futebol tem personalidade de querer jogar 90 minutos na quarta e 90 no meio. Esse cara tinha que ser contratado pela Band lá de Recife. O Flamengo mete 2-0 no Vasco e a gente tem o Igor, certo, Hernani? Vamos botar o Igor pra falar com a gente. O primeiro clássico dos milhões da temporada. Quase 45 mil torcedores foram ao Maracanã. E no primeiro tempo, só um time jogou. Com muito mais posse de bola, o Flamengo dominou as ações. Aos 27 minutos, Plata foi derrubado por Zuccarello na área. Pênalti. Bruno Henrique bateu e fez. Bruno Henrique bateu e fez. Foi o 9º gol dele diante do Vasco em 14 partidas. Mais um do homem clássico. Em clássico, eu sou um cara iluminado e as oportunidades aparecem e eu estou ali pronto para fazer o gol. A vantagem poderia ter aumentado ainda na etapa inicial. Varela cruzou, Léo Jardim tentou cortar e Plata tocou de cabeça para a rede. Mas depois da revisão do VAR, Varela foi visto em posição de impedimento no início do lance. No segundo tempo, o Vasco voltou melhor e chutou pela primeira vez ao gol com Tietê. Zuccarello também tentou, mas a chance mais perigosa foi nessa jogada. Puma Rodrigues cruzou e Verratti cabeceou na trave. Segundo tempo com uma atitude muito diferente, que tem que ser Vasco, que tem que encarar um clássico e que tem que ser Vasco sempre. Foi isso que eu falei agora no final do jogo. Atitude que não serviu para mudar o rumo da partida. Wesley poderia ter ampliado, mas foi dos pés de Everton Cebolinha que saiu o segundo, batida no ângulo. Já nos acréscimos, Wesley tocou para um lado e olhou para o outro. E o tempo fechou. Em campo e nas arquibancadas, vascaínos tentaram invadir o gramado. Cabeça quente, com o quarto confronto sem vencer e o risco de não se classificar para as semifinais. O final foi... A gente sentou de respeitar por lo que o jogador dele fez, mas foi parte do jogo. Fez aqui, a gente tem que ter muita autocrítica, muita vergonha para melhorar. Todo mundo sabe dar um passe virando a cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é de respeitar. É futebol, eu me achei no momento de fazer aquilo e eu fiz. Só que o Coutinho achou que foi de respeito e eu sou fã dele, já viu, jogando na seleção. Ele tem vários passes virando a cara também e tipo, quando acontece com ele já tá bravo porque perdeu. E veio descontar em mim, só que eu fugi de confusão, cara. Sou tranquilo, desculpa se eu desrespeitei o Vasco, não foi minha intenção. Ele sabe que ele tá errado. Eu adoro
jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão para cima, mas que não desrespeitem. O Flamengo finalizou a sequência de 3 clássicos sem derrotas. Foram 2 vitórias e 1 empate. E o mais importante, a classificação para as semifinais garantida com 1 rodada de antecedência. Saímos aí invicto desses clássicos, que nos dá mais confiança para a sequência do trabalho e para a fase final do Carioca. A fase é tão boa que Felipe Luiz até lembrou de Jorge Jesus. Foi um grande jogo, Foi um jogo com uma vitória com nota artística, como diria o treinador que eu tive. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. Ó, eu tava falando aqui, o Felipe Luiz, ele sai de casa, ele vai correndo, ele vai... A verdade é o seguinte, ó, quem não sabe jogar futebol não deveria entrar no Maracanã. Então vocês não podiam jogar com o Rivelino, que é elástico. Não podia jogar com o Adílio, que é caneta. Vocês não podiam jogar com o Andrade. Vocês não podiam jogar com o Roberto Dinamite. Vocês não podiam jogar com o Carlos Alberto Pintinho. Vocês não podiam jogar com o Uri Geller, ponta esquerda. Vocês não podiam jogar com o Lico. Vocês não poderiam jogar com o Giovani. Vocês não podiam jogar contra o Romário. Vocês não podiam jogar. Ou seja, é uma vergonha o Vasco querer arranjar uma briga com esse menino Wesley, que, por sinal, tem que ser convocado para a Copa do Mundo, que hoje é um dos melhores laterais direitos do Brasil, é o Wesley. Parabéns, Wesley, por você ter jogado futebol. Ô, Coutinho, você mesmo na Zona 14, você não foi pra Zona 14 com o Tito, você não vai em zona e você também não joga. E aí você quer ficar bravinho porque aí o Wesley jogou futebol, Rosinei. É brincadeira, craque, é brincadeira. Ele não fez nada demais ali, né? Fez uma graça, que é normal do futebol. O Mário Sérgio, que tá no céu, não jogava futebol. O Mário Sérgio, o Sócrates, que dava de calcanhar, também não podia jogar futebol. E hoje, vocês... O que ele fez demais ali, Rosinei? Não fez nada demais, craque. Ele fez ali umas graças ali, tocou a bola, virando a cara, e não foi nada demais assim pra gerar uma confusão como essa. Futebol. O Ronaldinho, você que jogou com o Ronaldinho Gaúcho, ele fazia pouco isso, né? Fazia pouco. Quase todos os lances ele fazia isso, então não via problema nenhum, ninguém arrumava confusão. O Wesley também não fez nada demais ali. Deu tapa, olhou. Qual o problema? Qual o problema? Então quer dizer que você não pode fazer isso, que é o desrespeito ao jogador do Vasco. Você ser ruim. Desrespeito ao Vasco, que tá 10 anos aí nessa desgraça, que é uma torcida incrível e que tem um nome maravilhoso. Aí você tem passar uma vergonha dessa, Quesada. Ô, Netão, aí tem uma mensagem subliminar, né? Quando o craque brasileiro... Eu não sei o que é isso, mas deve ser subliminar. É uma mensagem que não tá tão na cara, mas se a gente analisar com profundidade, a gente vai interpretar melhor. Quando o craque brasileiro vai para a Europa e lá os caras impedem que ele drible, a gente até entende. Agora, o Coutinho que saiu craque daqui, foi jogar na Europa, volta e reclama de um companheiro que está fazendo futebol brasileiro... Quantos gols tem o Felipe Coutinho na volta dele? Cara, isso é o fim da picada, realmente. A gente tá no fim do poço. Ô, Godoy, você que foi o árbitro, você que sempre foi muito duro, você foi um dos maiores árbitros desse país, foi falta de respeito ou não o que o Wesley fez? Falta de respeito, Dorival Júnior, de você não levar ele para a Copa do Mundo. Falta de respeito é não convocar o Wesley para a seleção brasileira. Falta de respeito com o torcedor do Vasco está cometendo o time do Vasco. Isso sim é Sabe falta de respeito. quantos gols o Felipe Coutinho fez, Godoy? 2. Essa mediocridade de futebol que o Vasco está jogando, isso é falta de respeito. Parabéns ao Léo Ortiz, hein? Que foi lá, ficou na frente do menino e foi macho para... Quer dizer, quando o Verrete fizer um gol de bicicleta, então, quando ele der uma caneta, não pode, então. Então, unam essa vontade de agredir o adversário. Joga bola, né? E joguem para vencer e vençam o adversário. É o reflexo da mediocridade técnica do time. Isso daí. E aí tem uma... Aí, Marília, sabendo que perdeu o jogo, eles transferem a ruindade deles, a ruindade do treinador, a ruindade dos jogadores, a ruindade de todo mundo, numa coisa normal, que é só jogar futebol, Marília Ruiz. Pelo menos é o meu pensamento. Eu vou ficar com aqui o programa do Craque Neto, com as falas de um outro craque, amigo nosso, Lédio Carmona. O grande Lédio Carmona. Grande vascaíno também, acho que talvez o mais técnico comentarista de futebol. O que o Vasco fez em campo ontem foi constrangedor. Não é constrangedor virar o rosto para dar um drible.
Constrangedor foi o futebolzinho que o Vasco jogou no primeiro tempo. Constrangedor é as ideias e não ideias do Pedrinho para que o time vai ou não vai fazer. Você não contrata o Carille para jogar igual o Guardiola, mesmo que você não tenha os jogadores. Os técnicos pensam diferente futebol. Acho que a melhor coisa que aconteceu para o Vasco ontem foi a entrevista do Verratti, que foi o melhorzinho. Falta de vergonha. A gente precisa ter autocrítica e jogar o Vasco jogar mais do que está jogando. É isso que o Vasco precisa fazer, porque me parece que o Vasco, o único carioca que não está no Super Mundial, de novo vai entrar no Campeonato Brasileiro, se classificando ou não se classificando para a final do Campeonato Carioca, para lutar contra alguma coisa ou tentar uma vaga em Sul-Americana. E o Vasco está há muito tempo nessa. O Vasco há muito tempo deixa de ser o Vasco, né? Diga-se de passagem, o Vasco é um time monstruoso. Então tá aí, né? É inacreditável, né? Como o Flamengo dominou o Vasco, assim, um domínio gigantesco, em especial no primeiro tempo, né, onde o Flamengo dominou, fez até o primeiro, depois o segundo, porém estava anulado ali por centímetros, né, naquela jogada ali em profundidade pro Varela. No segundo tempo o Flamengo voltou um pouco atrás, já defendendo e tudo mais, o Vasco cresceu um pouco no jogo, isso é verdade, porém quando o Vasco começou a atacar, o Felipe Luiz foi lá, modificou o meio campo, tirou os caras que estavam cansados, depois entrou ali o Alan, entrou também o Léo Ortiz, então deu uma fechada no Flamengo, onde o Vasco não conseguiu criar mais nada a partir de então. No final tentou se jogar, aí meus amigos, o Mengão é muito forte, Cebolinha que entrou no lugar do Michael, né, recebeu aquele passe ali na jogadaça do Wesley, que tá jogando a bola o Wesley, é um negócio assim, um absurdo, uma barbaridade, tá jogando muito o lateral direito do Mengão e consequentemente deu aquela chapada ali colocado na gaveta, um gol assim magnífico do nosso querido Everton Cebolinha, e a imprensa paulista acabou se rendendo. Diz o que você pensa, você concorda ou discorda do que foi dito pelos comentaristas? Opinem abaixo e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!